Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork, na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, eu trago para vocês acompanharem a carreira de figuras expressivas no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje foi eleito deputado estadual pelo PSL com mais de 74 mil votos em 594 cidades aqui no estado de São Paulo. Ele é declarado homossexual, isso aconteceu durante uma sessão aqui na Alesp, pela nossa colega Janaína Pascoal. É pré-candidato a federal também por São Paulo, polêmico, e ele não é meu parente, mas é o Douglas Garcia. Seja muito bem-vindo! Valeu, galera. Valeu, Ari, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim vai ser um prazer muito grande trocar essa ideia aqui no Pod do Condado. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite, mas eu sei que você é polêmico, eu sei que você é autêntico, mas ter vindo com essa camisa do São Paulo foi uma afronta a uma palmeirense roxa como eu que frequenta a Allianz Parque. Você gosta de causar, né? Gosto. Gosta de causar o caos. Sim, mas já... Ô, Douglas, mas você frequenta estádio? Como é que você vai num estádio que tem direita e esquerda? Não, mas o pessoal lá da torcida, eles não estão nem aí pra isso, não. Eu fico lá no meio da torcida independente. Você não fica gritando. Em camarote? Não gosto, não tem graça. O pessoal de lá é muito chato, só ficam autoridades e pessoas importantes. E geralmente eles são chatos. Eu gosto de fazer escândalo, então eu fico lá na Mas pra quem que você puxou gritando. Essa linha barraqueira? Quem da tua família é assim? Não sei. Acho que todo mundo... Douglas, só para vocês entenderem, ele se intitula, já vi essa frase aí, dizendo que é negro, pobre, preto, quer dizer, é o combo perfeito de vitimismo para a esquerda. Exatamente. Inclusive, eu tinha tudo para conseguir ser eleito pelo Partido Comunista do Brasil, mas eu sou tão teimoso que acabou não dando certo, né? Como que você elegeu sem ter uma carreira política, uma experiência, nenhum mandato? Foi no primeiro aos 24 anos. Acho que não é só essa questão de carreira política, mandato, etc., mas também um milagre que foi um moleque de periferia, porque eu fui nascido e criado na zona sul da cidade de São Paulo, numa favela chamada Buraco do Sapo. Buraco do Sapo, ele fica ali no bairro de Americanópolis e fica entre Diadema e São Paulo. E, não tinha nada. Eu era só um moleque que trabalhava como estoquista de loja de calçado feminino. E também eu trabalhei como repositor de fábrica de pão de queijo, eu trabalhei como atendente de telemarketing ativo receptivo, eu trabalhei em parque de diversões de criança limpando os brinquedos lá, que as crianças faziam as melequinhas, faziam as melequinhas lá, eu limpava, tá entendendo? E já naquela época eu estudava bastante sobre tudo, eu saí do ensino médio e fui direto para a faculdade, né? Eu fazia direito e eu gostava muito de me aprofundar sobre os temas políticos, então eu estudava noite a fio filosofia, sociologia, tipo, o professor chegava e falava assim, lê um trecho de um artigo, não sei o que, eu ficava puto Posso falar puto? Pode. Eu ficava puto da minha vida. Quer xingar o professor? Quer falar o nome dele? Não, melhor não, né? Melhor não. Já tô com muito processo. Aí eu pegava ali o livro inteiro, porque não faz sentido você ler só um artigo, tá entendendo? Aí eu me aprofundava sobre vários temas, desde a República de Platão, a política de Aristóteles, até a filosofia um pouco mais contemporânea, Eric Vogel, mas uma pessoa que foi um norte de filosofia e política para mim foi o professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, e me ajudou a dar essa guinada para a direita, para o mundo do conservadorismo. Só que na faculdade a gente não tinha esse nível de aprofundamento sobre pautas mais conservadoras. E como eu tive uma educação regrada pela base religiosa dos meus pais eles são evangélicos, tinha algumas coisas que eu não abria mão, tipo direito à vida, contra ideologia de gênero, e os professores eles queriam impor isso à força. Sim. Tá entendendo? Na faculdade. E eu batia de frente, brigava muito, não gostava disso. Tanto é que quando eu chegava na sala, eu falava, lá, o reacinha, não sei o que, o reacinha, tá entendendo? E aí eu começava a reagir àquilo, que eu entendi aquilo como uma espécie de bullying ideológico. Eu falei, o reacinha mesmo, é isso mesmo. Não, a professora queria explicar a República de Platão com Marilena Chauí, tá entendendo? Aquela Posso chamar ela de louca? Pode. Que ela detesta tá viva? A classe... Tá viva? Então, Que detesta a classe média, tá entendendo? Aí, não dá pra você aceitar um tipo de coisa dessas, né? E por causa da minha atuação política dentro das instituições de ensino, eu resolvi levar isso também para outras instituições, como, tipo, Câmara Municipal,
Municipal, Assembleia Legislativa. Eu entrava nas audiências públicas para debater sobre temas que geralmente os esquerdistas eles diziam defender os negros, os LGBTs e pipipi, popopó. Só que eu não me sinto representado, tá entendendo? Eles falam, você veio da periferia, você tem que estar do lado dos trabalhadores. Aí você ia lá para ver o que os trabalhadores estavam fazendo, piquete, tá entendendo? Hoje ninguém vai trabalhar. Foi, mas vocês não são trabalhando? Não, hoje ninguém vai trabalhar, vamos fazer greve. A pauta deles é a defesa de greve, tá entendendo? A pauta dos estudantes é não deixar estudante estudar. A pauta, então eles não são nada daquilo que eles estão defendendo, tá entendendo? Vamos aqui lutar pelos direitos LGBTs. O que a gente quer? Cota para LGBT. Cota para LGBT para quê? Eu, como gay, sou mais burro do que qualquer outra pessoa aqui para poder prestar um concurso público e entrar pelos meus próprios méritos? Não! Eu não preciso disso, tá entendendo? Aí eu brigava bastante, debatia muito, isso me deixava em situações um pouco complicadas, né? Até que veio o poderio das redes sociais e através disso eu consegui ter uma visibilidade alta de forma que me ajudou muito durante a campanha. Entendi, você começou a sua carreira política nas redes sociais. Eu comecei a minha carreira política... Como ativista? Como ativista, porém não especificamente nas redes sociais. Foi um trabalho feito por um movimento que na época era chamado de Direita São Paulo, hoje é Movimento Conservador, a gente fazia um trabalho de se encontrar pelo menos uma vez por semana no Centro Cultural São Paulo, que é um reduto esquerdista. Para você ver o quanto a gente é ousado. A gente gostava de ocupar lugares... Você fazia uma oração e ia na fé de Deus. Era na fé de Deus mesmo. Era Pai, Filho e Espírito Santo e ocupava lá o lugar na expectativa de conseguir lutar contra a esquerda e a gente seguia um mandamento, né? Do professor Olavo de Carvalho, que era a questão de ocupação de espaço. Então a gente via que aquilo ali só tinha esquerdista e ia lá ocupar aquele espaço. Por quê? Porque a gente queria mesmo ver uma adrenalina de fato e também correr um risco de morte, né? Correr um risco de morte e mostrar que a gente queria ficar ali, a gente tem o direito de estar ali. É um espaço público, não deve ser frequentado só para quem tem um determinado posicionamento político. E aí a gente foi crescendo, a gente chamava as pessoas... Mas isso é democracia? Isso é democracia, é o convívio dos diferentes no mesmo espaço, de forma que eles não saem na porrada, né? Mas é o convívio dos diferentes no mesmo espaço. E aí a gente chamava o pessoal para participar dos eventos, a galera aí tinha dias que tinha 7 pessoas, tinha dias que tinha 14, 21. Aí foi crescendo assim de maneira exponencial, a gente conseguiu alugar uma sede. A gente tem um trabalho estruturado fora das redes sociais também. Acontece que, como eu sou uma pessoa polêmica, como eu gosto de, por exemplo, invadir a audiência pública do PSOL para brigar com eles com relação a algumas pautas que eu acredito que devem ser defendidas, eu acabei tendo uma visibilidade maior nas redes sociais, as pessoas passaram a me seguir, passaram a acreditar no meu trabalho, tá entendendo? E ali eu consegui ingressar na política. Mas você concorda que você também tem um combo que é importante pra gente como parlamentar? Você é cristão, Sim. Você é pró-vida, Sim. Você é pró-governo, você quer que tudo dê certo, Sim. Você é pró-trabalho. Uhum. Como é que vai ser diferente? Como é que você vai falar o contrário? Exatamente. Eu na verdade, como eu cresci na favela, eu vejo muito qual a expectativa das pessoas que moram ali. A esquerda ela costuma dizer assim, é porque nós somos aqui do Partido dos Trabalhadores, do PCO, da causa operária, quem bate cartão não vota em patrão, pipipi, popopó, portanto, quem está criando políticas públicas voltadas ao trabalhador de classe baixa somos nós. É mentira, porque essa galera ela não está preocupada em atender a população mais pobre. O que eles querem é instrumentalizar os pobres para constituírem poder, para continuarem no poder, porque o Partido dos Trabalhadores passou anos no poder e não fez absolutamente nada de benefício aos pobres, não fez nada de nenhum benefício, por exemplo, na questão da reforma agrária. O MST continua aí e continua mais forte do que nunca, tá entendendo? Não resolveu o problema da reforma agrária, não resolveu o problema da pobreza do Brasil, muito pelo contrário, só multiplicou essa pobreza. Eles não estão preocupados com isso, eles só estão preocupados em criar mais sindicância para se manter no poder, tá entendendo? Agora, se você for olhar mais políticas voltadas à questão do conservadorismo, defendendo a liberdade de mercado, defendendo menos burocracia estatal, defendendo que as pessoas possam ter oportunidade de empreender, tá entendendo? Tanto o grande empresário empreendendo para trazer mais emprego, como também o moleque que veio de favela conseguir ter a oportunidade de abrir o seu negócio sem precisar fugir do rapa, por exemplo. Hoje você vai lá na Avenida Paulista, você vai em qualquer outro lugar, os moleques estão tentando ganhar a vida vendendo as coisas, tá entendendo? Camelô e etc. E eles têm uma dificuldade gigantesca para isso, porque o Estado tem uma burocracia excessiva que tira dele a possibilidade de conseguir empreender para crescer. Parece que o Estado está apenas defendendo a prerrogativa de grandes empresários que conseguem pagar contador, conseguem pagar advogado. O cara que está querendo empreender para conseguir ser mais autossuficiente... É um começo, né, Douglas? Isso, é um começo. Desestimula a pessoa. Isso é justamente o que defende partidos de esquerda. Eles querem que o Estado enche cada vez mais, tenha cada vez mais força para conseguir sufocar aquele jovem, aquele moleque de periferia que está procurando um trabalho, ou o pai de família que está procurando um trabalho, que quer ser autônomo, que quer ser independente, tá entendendo? Eles basicamente querem que
que todo mundo siga esse trâmite de, não, você tem que fazer uma educação no ensino fundamental, uma educação no ensino médio, ir para o ensino superior e depois se formar em qualquer outro tipo de coisa para entrar nessa casta burocrática que existe hoje no Estado. Não é isso. A população quer ser livre para poder empreender. Infelizmente, o Estado não deixa por intermédio de atuações de partidos políticos. E é por isso que eu acho que a direita hoje defende muito mais o trabalhador e o pobre, e eu me identifico nisso, que foi a pergunta que justamente você fez, eu me identifico nisso na Assembleia Legislativa, do que esses partidos de esquerda que estão aí apenas para atrapalhar. Teve um momento da sua carreira política, inclusive você é amigo da Janaina Pascoal, e ela estava na tribuna, né, em uma sessão da Assembleia, e aí você pediu, solicitou para ela, enfim, eu sempre comento que o que vaza é a água, né? Todas as outras prerrogativas e situações a gente acredita que seja aí alguma influência, né, de marketing, enfim, da sua assessoria em passar para as pessoas uma informação que, não sei, para quem talvez seria diferente e irrelevante sobre a sua sexualidade. Olha, o Douglas Garcia é homossexual. Em algum momento você achou que aquela informação iria favorecer o seu mandato ou uma possível candidatura, uma reeleição? Como antes de ser eleito deputado estadual, eu já brigava muito com essas pautas ideológicas de esquerda, que é, por exemplo, o pessoal da militância LGBT, e aqui eu gostaria, Ari, antes de falar sobre isso, separar muito bem que existe um mundo de diferença entre a militância LGBT e a população LGBT. População LGBT é a galera que é gay, lésbica, homossexual, transexual, travesti, que está pouco se importando com essas questões voltadas às pautas LGBTs, ou seja, defendidos por uma militância que quer a utilização do Estado para criar benefícios, para criar prerrogativas em nome de uma minoria apenas por sua condição sexual. É isso que a militância LGBT defende. Então, mas por que a Janaína falar? Outra coisa é não outra. Você? Aí eu entrei na Assembleia defendendo essas pautas, né? Contra a militância LGBT, contra a ideologia de gênero, e acabei tendo um embate muito grande com uma deputada do PSOL lá, que é transexual, chamada Érica Malunguinho. E quando eu estava debatendo, veio à tona a questão da participação dos trans no esporte. E dentro dessa discussão também houve a participação de trans utilizando-se banheiros femininos, né? Que eu achei isso um absurdo. Eu falei, eu não concordo com isso. Eu acho que um homem que se sente mulher não pode utilizar o banheiro feminino. Não falei com essas palavras porque eu estava um pouco emocionado naquele momento e acabei utilizando termos um pouco considerados assim acima do normal dentro de uma conversa um pouco civilizada. E aí, aquilo foi um escândalo nacional. Começaram a me chamar de transfóbico, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo outro, que eu era LGBTfóbico, que eu era homofóbico. Falei, mas eu não sou homofóbico. Até descobrirem. Isso, naquela época eu ainda não era assumido, né? Então, assim, eu não sou homofóbico. É que, eu nunca sentia necessidade nenhuma de sair por aí falando pra todo mundo que eu era gay, tá entendendo? Eu falei, tudo bom, eu sou gay. Eu não tenho essas necessidades de sair na rua falando isso. É uma coisa pessoal minha, assim como muitos outros gays também têm. Esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. A gente não precisa sair por aí falando pra todo mundo que é gay. E a vida pessoal, você concorda, É uma vida pessoal. Assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou gay, mas também eu não preciso ter orgulho disso. É uma coisa desnecessária. Ok, mas é isso que eu tô dizendo. Aí, eu preciso sair contando pros 4 quando eu tô solteira, casada ou namorando? Não tem. Você tá entendendo? Absolutamente nenhuma necessidade. A não ser que eu tenha algum interesse ou algum benefício com essa informação. Por isso que eu tô te perguntando. Porque a sexualidade ela é uma coisa muito particular. Sim. Então ela não deve ser utilizada como método para se alcançar um objetivo político. É ridículo isso, tá entendendo? Aí o que acontece? Quando veio uma pressão muito grande sobre mim em decorrência dessa fala minha na Assembleia Legislativa, eu senti a necessidade de ter que levar a informação verdadeira para o meu público, porque é aquele negócio, né? Teto de vidro, que costumam dizer. E aí, os contatos que eu tinha no passado, né? Os contatinhos que eu tinha no passado, os palmeirenses, inclusive, começaram a vir atrás de mim, dizendo, isso aqui que eu vi no jornal é verdade, você tá pagando de homofóbico, você tá pagando de não sei o quê. Eu falei, não é verdade. Eu não sou homofóbico, tanto é que, eu tive que explicar um por um que não era aquilo que o jornal estava falando, que eu não estava criando pautas contra os LGBTs. Eu estava apenas defendendo que a utilização de banheiros femininos fosse utilizada apenas por mulheres que nasceram mulheres, entendeu? E aí, esses contatos, poucos deles, começaram a procurar os meus desafetos políticos com conversas que eu tive com eles no passado, entendeu? E até então ainda não tinha me assumido. É o famoso arrancar do armário, né? O famoso... Foi o maior, força. eu acho que esse foi o maior outing da história do Brasil, entendeu? Eu acho que ninguém passou por isso antes. Acho que só fui eu mesmo, exclusivo. E aí eu vi que estavam circulando conversas que eu tive no particular com outros caras na Assembleia Legislativa, dos assessores fazendo piadinha, tá entendendo? De outros deputados, funcionários fazendo piadinha. Eu vi outros deputados falando também. Falei, não tô acreditando.
E eu sentia que eu precisava falar aquilo logo antes que chegasse no meu núcleo principal, que era a minha família. Você imagina só se meus pais acabassem sabendo de uma coisa tão íntima minha por intermédio da televisão, por intermédio de algum deputado Mas de seus esquerda. pais não sabiam? Não sabiam. Não sabiam? Não sabiam. Nem meus pais, nem meus... Eu nunca senti necessidade de contar sobre isso, tá entendendo? Mas pai e mãe sabem. Não sabe. Sabe. Ah, eu não tenho trejeitos Mas é de porque gay tá- afeminado, é difícil. É bem difícil, meus pais não sabem mesmo. Aí o que acontece? Eu sentia que eu precisava conversar com meus pais logo, porque eu via que eles estavam querendo atingir a minha família também. Aí eu peguei naquele dia, eu puxei meu pai, puxei minha mãe para conversar. Pouquíssimos amigos meus sabiam, né? Assim, tipo uma roda ali, você contava os dedos de uma mão só. E falei pro meu pai, falei pra minha mãe. Foi um chororô danado, meu pai chorou de lá, minha mãe chorou de cá, todo mundo chorou. Porque meus pais, eles são evangélicos, né, da Assembleia de Deus. Tá entendendo? Aí eu fiquei nervoso na hora de contar, porque eu não sabia qual seria a reação deles. Aí, no final das contas, meu pai me abraçou, minha mãe me abraçou, disseram que me ama independente do que eu escolhesse. Aí, pronto. Foi aquela cena de novela, sabe? Bem bonita mesmo. Eu fico até emocionado De até hoje quando eu lembro né? disso, de acolhimento, né? Aí eu peguei e saí de lá, parecia que o mundo tinha saído dos meus ombros. Sim, é o peso, não é? Nossa, mas assim, eu me É o senti peso tão... do julgamento familiar. Não, mano, eu me senti tão livre, sabe o que é? Falei, Saiu das costas. não, 20... Quantos anos que eu me assumi? 25. 25 anos, mano. 25 anos, com, tipo, sem necessidade de Escondendo falar isso, pra absolutamente ninguém. Quando eu falei, eu fiquei muito leve, muito leve. Aí eu peguei e pensei, que se dane. Eu não pensei outra coisa, mas eu não quero falar palavrão aqui para ter criança assistindo. Que se dane o mundo, agora eu vou falar para Deus e o mundo e eu quero que esse pessoal de esquerda se exploda. Aí eu cheguei na Assembleia já querendo falar, só que meus assessores, que me ajudam nessa questão para conseguir... Um deles está aqui, é o Jorge Luiz, está ali o palmeirense escondidinho no canto. Um deles é palmeirense, gente boa, a gente é brother. Eles me instruíram o seguinte, Douglas, a gente não sabe qual vai ser a reação da base. Eu não sabia qual ia ser a reação da base. Porque quando eu fui eleito, eu não fui eleito defendendo as bandeiras da militância LGBT, obviamente, né? A gente sabe que no meio conservador tem muitos gays, porém eu não sei qual seria a reação da minha mãe, não sabia. É uma coisa que não existia. Não existia na história do Brasil, com exceção do Clodovil Hernandes, um outro homossexual assumido dessa Parlamentar. forma. Que defendesse pautas conservadoras, apenas o Clodovil, não tinha outro. E aí eu fiquei um pouco ressabiado. Falei, é verdade isso que vocês estão falando. E aí ele falou, Douglas, é o seguinte, naquele ano, a Janaína ainda estava com como é mesmo o nome uma moral muito grande entre todos os conservadores, né? Porque ela ainda não tinha se posicionado de forma tão firme contra o governo federal, o governo Bolsonaro. Então, ela ainda tinha uma moral muito grande porque acabava de ser eleita e estava carregando 2 milhões de votos nas costas, né? Falou, vamos falar com a Janaína, até porque você tinha prometido e dado a sua palavra de que você não ia subir na tribuna para falar outra vez, porque os deputados querem caçar o seu mandato, então é melhor você ficar de molho agora, ficar quietinho durante 1 mês, 2 meses, desaparecer, tá entendendo? Não ir lá na tribuna arrumar polêmica, senão você vai perder o seu mandato. Era esse o acordo que você tinha feito com os deputados, não era? Para você tentar manter um apaziguamento na Assembleia sem aumentar os ânimos. Falei, beleza, tranquilo, pode deixar, vou falar com a Janaína. Fui lá, procurei a Janaína para conversar, falei para ela, né, ela foi uma pessoa super receptiva, me atendeu, falou, nossa... E, foi tudo no plenário, foi tudo assim, rapidinho, tá entendendo? Ela nem sequer procurou saber se, de fato, Douglas, é verdade isso que você tá me contando. Ela confiou na sua palavra, Ela confiou na minha palavra. Pronto. E ela subiu na tribuna para falar. Naquele momento que ela subiu na tribuna para falar, eu ainda estava sendo assim muito atacado por parte da militância de esquerda. Eles estavam me destruindo nas redes sociais, né? E aí, quando ela falou, né? Depois de 20 e tantos anos, ele veio, conversou com o pai dele, com a mãe dele, e se assumiu como homossexual. Só que a maneira que ela falou, eu não esperava que fosse ser tão emocional, porque ela carregava uma carga emocional. Então, ela começou a chorar. Depois disso, meu celular não parou. Era tudo quanto era televisão me ligando, de todos os jornais me ligando. Era assim, uma coisa surreal. E aí, eu esperava que viesse uma reação da minha base com relação a isso. Eu não sabia se ia ser positiva ou negativa. Quando eu saí do plenário e estava a caminho do meu gabinete, antes de chegar no gabinete, eu abri as redes sociais no Twitter, meu nome estava no 4º lugar mais comentado. Eu falei, meu Deus. Tá brincando. O que tá acontecendo? Você foi pro top trend? Não, tipo, em menos de 24 horas, tipo, ninguém sabia que eu era gay. Depois disso, o Brasil inteiro tava comentando, tá entendendo? Aí eu falei, mano, meus primos, meus avós, meus tios, todos eles ficaram sabendo pela televisão, não foi por mim. Eles começaram a ligar para o meu pai, Silene, é verdade, tá entendendo? É uma coisa assim. E eles não acreditavam. Meus vizinhos, todo mundo, pela televisão, tá entendendo?
E pelas redes sociais também, por causa das matérias. E aí deu essa guinada, tipo, eu tava sendo massacrado pela esquerda e deu uma guinada, tipo, a minha base começou a me apoiar muito, mano, me ligava e, tipo, fazia vídeo, fazia aquilo, fazia, não, a gente tá contigo, não sei o que, a gente te apoia, tamo junto, e pipipi, popopó, era assim, uma coisa surreal que eu não esperava. Na época, o falecido Major Olímpio, senador, fez até um vídeo me apoiando. Nós tivemos uns entraves depois disso, mas ele fez um vídeo me apoiando. Eu falei, poxa, um senador da República, tá entendendo? Deputados federais, deputados estaduais, a minha base inteira me mandando mensagem, tipo, vamos, força, a gente tá contigo, não sei o quê, pipipi. Mano, eu me senti tão feliz naquele momento, sabe? Então, mas você concorda que a própria direita, os conservadores, a gente precisa dessas pessoas? É verdade, porém... Diferentes, porque senão fica todo mundo igual. Todo mundo família margarina. Sim. Pra mim também acaba sendo um grande desafio, porque eu quis ter filhos sem ser casada. E eu sou cristã, sou evangélica desde criança. Uhum. Então, querendo ou não foi pra isso que Jesus veio? Mas Jesus veio pra quem? É que assim, a direita, os conservadores... Pra uma sociedade perfeita? Não, Jesus veio exatamente pra tentar consertar... Os pecadores, né? Exatamente. E eu acho que essa busca que a gente precisa ter em conversar com as pessoas, sabe, Douglas? Que não importa muitas vezes as suas decisões, né, pessoais, contanto que você tenha respeito, né, pela sociedade, saiba viver civilizadamente, respeite os mandamentos de Deus e as leis e mantenha a ordem, não importa o que você faz em quatro paredes. Sim, exatamente. Inclusive, Ari, dentro da direita existem sim muitos homossexuais. A diferença da direita para a esquerda, né, é que no nosso meio a gente não tem essa necessidade de ficar querendo exibir aleatoriamente a nossa sexualidade, porque a gente acredita que isso é uma coisa absolutamente desnecessária. Sim. A gente não quer utilizar isso como pauta de bandeira política. É como o Clodovil Hernandes falava, né? Eu não tenho orgulho nenhum de ser gay, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, eu tenho orgulho do meu caráter, tá entendendo? Quando Mas, ele Douglas, batia na questão da parada LGBTQI, não sei das quantas, que já tem o alfabeto inteiro. Mas você é privilegiado. Você acha? Eu vou te falar por quê. Nessa questão. A esquerda, ela sabe quem que ela sequestra. E essa minoria de homossexuais que, de alguma maneira, tendem a se apoiar na ideologia de esquerda, né, nessa minoria que eles se apoderam dessas pessoas, é exatamente com pessoas fragilizadas, principalmente no seio familiar. Sim. Então, eu falo que você é privilegiado porque você teve o apoio da sua família. Muitas pessoas, até das igrejas evangélicas mais conservadoras, como a Assembleia, Congregação, os pais, principalmente os avós, eles não entendem, né? E trazem muito à tona a questão bíblica que julga e condena o homossexualismo, mas também julga e condena a relação sexual fora, né, do casamento. Então, nos coloca numa condição que a gente precisa da redenção de Jesus, porque senão todos nós teríamos a condenação perpétua, né? Para sempre. Então, é importante que as pessoas entendam que, apesar de você ser parlamentar, você tem suas decisões pessoais. Sim, tenho minhas decisões pessoais. E você não deixa de ser cristão. Não. Você não deixa de ter os seus valores. E dentro da direita, a direita ela não é perfeita. A direita, hoje você empresta o seu carro, dá a chave do seu carro com documento para uma pessoa que chega e fala, eu sou de direita conservadora, eu voto no Bolsonaro? Pera lá. Isso daí quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Assim, em algumas situações, você já usa talvez isso como um pré-julgamento, mas não quer dizer que você vai confiar a sua vida, né? E você sabe que eu tô na política já tem 2 anos e eu fico muito preocupada em quem eu confio. Porque a direita também tem pessoas que são mal intencionadas. Às vezes a gente acha e se limita a ser de direita, conservador e cristão, e a gente quer dar a chave da casa, do carro. Não é bem assim que funciona. É verdade. E é por isso que tem tantos escândalos dentro da direita. Porque muitas vezes a própria direita se vira contra a direita. Pela busca do poder. Sim, é verdade. Inclusive, Ari, isso que você falou é importante, dessa questão do privilegiado. De fato, se você for analisar por esse aspecto, meus pais, eles aceitaram super bem, mas como a gente está falando do cristianismo, o princípio cristão, ele fala sobre o amor, né? O cristianismo, de fato, ele não aceita a homossexualidade, mas ele não recusa e não rejeita e não vira as costas para o homossexual. Principalmente a Igreja Católica, eu sou católico, né? Você falou que você é evangélica, a Igreja Católica, na doutrina da Igreja Católica, a conduta, né, a prática do homossexualismo, eles condenam, mas o homossexual não. Então, existe essa separação entre o homossexual para a prática da homossexualidade. Porque Jesus ama o pecador, isso, mas ele condena o pecado. Então o que a Igreja hoje tem? Ela tem vários tipos
tipos de trabalhos, apostolados, que trabalham nesse sentido, do combate à prática, sem desrespeitar e sem faltar com carinho ao homossexual. Por exemplo, não é em um determinado lugar que você chega lá e fala: você é homossexual, você vai pro inferno, Satanás está te esperando, tá entendendo? Não é isso, entende? Eles têm toda uma prática milenar, inclusive essa prática é milenar porque 2000 anos de história trouxeram uma bagagem e uma tradição muito grande para que eles tenham conhecimento de abordar esse tipo de assunto. Então, eu me identifico bastante, eu estou em processo agora de conversão, vou fazer minha profissão de fé, estou trabalhando para poder abraçar, sim, a castidade em Cristo para me tornar um verdadeiro católico, tá entendendo? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Pera, que deixa eu ver. Você quer como assim? Você quer ser curado da homossexualidade? Não quero, o que significa isso? Eu não acho que a homossexualidade é uma doença. Pois é. Não quero ser curado Mas você acha que isso pode reverter na sua vida? Não acho que isso vai reverter o fato de eu ser homossexual. Acho que eu vou ser homossexual até eu morrer. Você acha? Mas acho que não existe Porque, por exemplo, a minha condição. Eu tive filho e não sou casada, mas eu posso casar. E você? Se for do entendimento da igreja evangélica, eu acredito que sim, né? Mas, assim, no meu caso, o fato de eu ser homossexual não me traz a condenação para o inferno. Não é esse o entendimento da igreja. Porém, a igreja tem o entendimento de que a prática da homossexualidade, de acordo com as Sagradas Escrituras, ela pode ser condenável. Por isso, ela traz diversos tipos de fatores para poder combatê-la. Apostolados, como, por exemplo, o Courage é um apostolado de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Isso. O Courage é um apostolado de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, que todos eles abraçaram a castidade. Mas eles não acreditam que a homossexualidade é uma doença. Eles não acreditam que uma pessoa ela pode... Aliás, eu falo isso por mim. Eu não acredito que uma pessoa ela pode deixar de ser homossexual. O que a pessoa pode fazer, por exemplo, é abrir mão dessa prática, isso. Assim como muitas pessoas que hoje são católicas e que não são homossexuais, são heterossexuais, abrem mão da prática em nome do amor a Cristo. E é isso que eu estou pretendendo fazer também. Entendi. Tipo um padre, assim? Não, para ser padre precisa de muito mais do que apenas você ter a castidade. Não pode ter relação. Pode ter. Não pode, desculpa. Bom. Desculpa, não deixei você terminar a pergunta. Perdão. Os padres abraçam a castidade celibatária, de fato, né? Porque hoje você tem a castidade conjugal e a castidade celibatária. A castidade em si, todo católico deve abraçar a castidade, né? Desde o batismo até o momento em que ele casa. Pera. Até o momento em que ele casa. Tô falando qual é a tradição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É justamente essa, até o momento em que ele casa. Ainda bem que Jesus veio, porque tá todo mundo ferrado nessa terra. Porque para a Santa Igreja Católica, a relação sexual, ela tem uma função... Não é para a Igreja Católica, é bíblico. Ela tem uma função... É bíblico isso, Douglas. É bíblico, de fato. É bíblico. Desculpa, é que eu tô falando... Não está dentro de um regimento religioso, é bíblico, que isso a gente estende para todas as religiões, para quem acredita na palavra de Deus. Sim. Por isso que eu quero dizer para você, e eu me coloco no seu lugar, claro que numa situação diferente, que a Bíblia, ela fala sobre a prostituição, ela fala sobre... você ter relações sexuais antes do casamento. Sim. Tem inúmeros pecados ali, tá? Fofoca, tem inúmeros, né? Verdade. E aí, a gente coloca numa condição assim, quem hoje, ainda mais com essas redes sociais, enfim, amplificaram o pecado, né? E todo mundo hoje tem acesso ao pecado na palma da mão, através do celular. Quem pode julgar hoje em dia? Tá difícil. No Pois mundo de hoje quem pode julgar? Impossível. Você concorda que são só pecados diferentes? Sim, são só pecados diferentes. Amplificaram o pecado, deram acesso, e aí, como eu disse pra você, você teve o privilégio de ter uma família acolhedora. Muitos pais e mães jogam os filhos na sarjeta. Inclusive isso é contra outro princípio cristão, porque eu acredito que o amor, né, enquanto o principal norte do cristianismo, né, se você for olhar outras religiões muito afora, acho que não existe uma outra religião que tenha o amor como marca tão registrada quanto o cristianismo. Então, você renegar o seu filho, abandonar o seu filho, jogar o seu filho na sarjeta, apenas pelo fato dele ser homossexual, é tão cruel quanto você abandonar uma criança na rua, uma pessoa que não tem condições de conseguir se estruturar economicamente, financeiramente. Um aborto? Pode ser, porque você está renegando seu filho. É isso! Tá entendendo? Assim, tá entendendo? Apesar de você jogar um filho na sarjeta, ele só tá vivo. Apesar dele já ter condições de conseguir correr atrás do prejuízo, se autossustentar, que é diferente da questão do aborto, né? É um assassinato aberto. Porém, é uma vida indefesa. Isso, é uma vida indefesa. Porém, você renegar o seu filho
Tá entendendo? Em Tipo, vida, olhar pra ele né? e falar assim, não quero você perto de mim porque você escolheu ser homossexual. É sim uma atitude cruel. Uma pessoa que Você ela não faz acha que a isso... direita deveria ter movimentos que também acolhem essas pessoas? Acho que não é necessário ter uma pauta, ter um movimento identitário nesse sentido, desde que nós trabalhemos para que a sociedade, para que a população, sociedade, eu não gosto de falar sociedade porque é um termo muito esquerdista, para que a população ela consiga ter as famílias estruturadas. Isso. Porque se as famílias elas são estruturadas, você não precisa de minorias identitárias. Uma família estruturada, por exemplo, ela vai poder educar um filho de forma que ele não seja racista, de forma que ele não seja homofóbico, de forma que ele não agrida mulheres. Então, se a gente trabalhar para que as famílias consigam ter mais força e sejam estruturadas, e essa estrutura familiar ela vem de uma base também moral, né? Você respeita os valores, as tradições daquele povo. Quanto mais os valores e as tradições forem respeitadas, mais as famílias daquele estado, daquele povoado, elas estarão estruturadas para poder trazer uma educação para os seus filhos. E isso erradica de vez qualquer tipo de tentativa de doutrinação das crianças ou qualquer erro que possa existir, qualquer vício que possa existir no comportamento dos pais ou de qualquer outro membro da família, quando ela está regrada por esses valores e princípios. Podem ser valores e princípios principalmente cristãos, né, que é a base do Ocidente. Então, assim, você não vai agir com homofobia porque Cristo ensinou o amor. Você não vai agir com racismo porque Cristo ensinou o amor. Você não vai agir com agressão às mulheres, etc, porque Cristo ensinou o amor, porque a gente já tem essas regras, porque nós já temos tudo isso daqui baseado. Ah, mas é porque o Estado é laico, o Estado é aquilo outro. Sim, o Estado é laico, mas ele não é laicista. O Estado não proíbe a participação dos cristãos para a construção daquilo que vai regrar a sociedade. O Estado ele deve existir para valorizar e para preservar os valores do povo, tá entendendo? E não o contrário. E se você for olhar, Ari, a maior parte dos países onde existe liberdade, principalmente dos gays poderem ir na rua e dizer eu sou homossexual, são países de maioria cristã. Se eu, por exemplo, fosse em um país do Oriente Médio, que eu não vou citar o nome aqui para não vir processo a rodo, de determinada religião monoteísta e dizer eu sou homossexual, eu sou apedrejado na rua até a morte, eles arrancam a minha cabeça. Se eu estou podendo falar isso daqui nesse podcast, ao vivo, ou seja lá o que for, para as pessoas, meu Deus do céu, é só eu sair ali na rua que as pessoas vão me respeitar, tá entendendo? É porque existe aqui no Brasil uma maioria cristã que me garante essa liberdade de poder falar aquilo que eu estou falando, tá entendendo? Então o cristianismo, ele possui bases que traz à população, né, valores que protegem, inclusive, a nossa própria democracia. E a esquerda, ela é contra falar, né, sobre Jesus, falar sobre Deus nas escolas. E eu sei que você é bastante combativo em relação a essa ideologia partidária, porque tentam aparelhar de alguma maneira as escolas, desde o ensino infantil, fundamental, médio, superior, né, que isso acaba acontecendo também nas faculdades, e contra a ideologia de gênero. E você sabe que esses dias eu estava fazendo a unha lá na minha cidade, no interior de São Paulo, meu filho estava comigo. Sim. E, enfim, e aí tinham inúmeras pessoas ali, não sei quantas pessoas tinham ali na sala, fazendo unha, e a minha manicure, ela é negra, né? E aí, não sei o que a gente estava conversando, e não sei, e o Arthur falou alguma coisa, e ela comentou assim, Arthur, isso daí é racismo, alguma coisa assim. O meu filho não entendeu. Ela falou, Ari, não sei o que, do Arthur e tal. Eu falei, amiga, ele não sabe, tipo, diferenciar. Ele não sabe o que é racismo, ele não sabe uma pessoa negra, branca, preta, porque eu não ensino isso pra ele. Sim. Então, nós tivemos, não sei na sua casa, mas a gente sempre ouvia, de alguma maneira, algumas expressões, né, de avós, dos pais, talvez que hoje é considerado preconceito, né? A gente viu o caso como que chama aquele... O cara lá que chamou de neguinho lá esses dias, e parece que vai ser processado, que ele é piloto de... O Piquet? Então, e a gente ouvia isso desde criança, algumas expressões. Eu sofria bullying na escola, porque eu sou baixa, enfim, bocuda também, tipo você, assim, um pouco menos, mas sempre sofri bullying porque eu era a primeira enfim, de alguma maneira. E o meu filho, ele não tem isso dentro da minha casa, não tem. Se você falar algo pra ele de diferenciação de pessoas, ele não consegue assimilar, porque ele não aprendeu, e eu preciso que continue dessa forma. Eu acho que a oportunidade para as famílias tá aí. Você não ensinar de fato que existe essa diferença, que somos todos iguais. E ela ficou assim, meu Deus, Ari, ele não sabia a diferenciação mesmo que era, o que significava, porque na escola dele é isso e pronto, acabou. São todos iguais. Sim.
o magro, o gordinho, não sei o quê. Se ele brinca com coisa, porque é o gordinho. Arthur, não é assim. Só come um pouquinho mais, se você comer um pouquinho mais, você vai ficar igual também. Não faça esse tipo de brincadeira, é na hora. Então, a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos, mas é importante que a gente sempre esteja vigilante em relação ao que eles estão aprendendo, tanto na escola quanto nas redes sociais, como eu disse, né? O pecado, ele está cada vez mais acessível nas redes sociais, na palma da nossa mão. E você, como parlamentar, você vai continuar defendendo, né, esse combate, vai continuar combativo? Sim. Porque a preocupação agora são os filhos, né? Essa geração precisa tocar esse país. Exatamente. Bom, desde o meu primeiro dia, desde da vez em que eu fui eleito deputado estadual, né? Que foi basicamente um milagre, né? Um moleque de periferia ter sido eleito com 74 mil votos. Graças a Deus, né, sem Douglas? recurso do partido, sem nada, eu não tive nada. O partido, inclusive, custou a me dar a legenda. Eles não queriam me dar a legenda porque achavam que eu era muito briguento. Então, quase não fui eleito, porque eu quase não tive a oportunidade de me candidatar. Mas você mudou o comportamento depois? Não, continuei pior. O quê? Agora eu tenho imunidade parlamentar, eu vou ter sempre. Não, esse negócio de imunidade parlamentar não adianta nada, porque eu tenho mais de 100 processos. Eu tô me ferrando na justiça. Ai, mas Deus, pelo menos não foi falando. caçado, não perdeu o mandato, Não como o fui Daniel caçado, Silveira, mas né? eles estão me sufocando. Ah, é? Eles estão me sufocando e, assim... Sabe o que eu acredito, Ari? Eu vim do nada, sabe? Eu vim do nada. Eu, quando fui eleito, eu vim eleito do nada. Eu nunca dependi do Estado para nada. Eu sempre trabalhei, sempre fui bastante autônomo. Então, se fosse para eu voltar pro nada, sem precisar me corromper, sem precisar fazer o que não devo, sabe? Porque, assim, sinceramente, o Estado, do jeito que o Estado está aí, ó, do jeito que, infelizmente, existe essa estrutura, esse sistema que existe hoje, coisa mais fácil do mundo, sinceramente. Ai, pelo amor de Deus, eu o tô quê? falando. Ai, por favor. Você vê esses escândalos de corrupção acontecendo, Lava-Jato, não sei o quê, pipipi, popopó. Esses escândalos de corrupção acontecem porque vieram à tona, tá entendendo? Porque, de fato, vieram à tona. Porque se for passar um pente fino, se o Ministério Público for passar um pente fino mesmo, se as coisas forem, de fato, investigadas como deveriam ser investigadas, infelizmente não acontece. Mas, então, isso que eu tá ia falar, você acha que vai entendendo? acontecer algum dia? Acho A que justiça vai pode ser acontecer. séria? Pode acontecer sim, algum dia, se a gente tiver no Parlamento Paulista uma maioria de pessoas que estão trabalhando a favor do povo e que que sejam probas, que sejam honestas, tá entendendo? Se a gente tiver esse nível de pessoas dentro do parlamento, seja do parlamento estadual, seja do parlamento federal, a gente consegue combater todo e qualquer nível de corrupção. Agora eu vou terminar o meu raciocínio. Eu me recuso a participar do sistema. Eu prefiro voltar a morar no buraco do sapo. Tá entendendo? E essa quantidade de processos que eu tenho hoje é, de fato, uma prova de fogo para isso. Tá entendendo? Porque hoje eu pago para ser deputado, não é o contrário. As pessoas falam, você é deputado, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Não tenho. O salário de deputado é bom? Não tenho. Esse mês caiu 2 bloqueios judiciais na minha conta. conta. O quê? Mentira! 2 bloqueios judiciais enormes na minha conta. De condenação de dano moral. Tá entendendo? Você assumiu o prejuízo. Eu assumo o prejuízo porque eu luto a favor do povo e eu tenho pautas polêmicas que eu bato de frente contra a esquerda e eles me processam por causa disso, esperam que eu cale a boca, mas eu não calo, eu continuo falando e por ser desbocado eu levo o processo. E eles esperam que, por causa disso, eles vão acabar me silenciando. Não silenciam, não vão me silenciar. Como assim mais de 100? Eu prefiro... Mas para pagar o povo? Para pagar é uma história longa. Mas é pouquinho? Longa. Não é pouco. Tudo tipo 20 mil, 10 mil, 15 mil, cada um? Cada um. E eles não parcelam, né? Que é tudo à vista. É por causa da questão das custas judiciais e eu não tenho justiça gratuita. Eu preciso pagar para cada processo que eles vêm contra mim. Eu tenho que pagar custas judiciais e um monte de coisa. E isso acaba me sufocando de certa forma. Mas essa é a intenção, não é? Que você desista? Essa é a intenção, mas eles não estão entendendo, meu. Eles pegaram uma pessoa que não tem nada, tá entendendo? Se eu fosse de família rica, de fato, eu estaria sentindo alguma coisa agora. Mas não tenho vindo nada, então tô acostumado, pô. Tô acostumado. Eu falo também que... Se quiser, vocês querem? A gente empreende bem. Assim, se precisar vender coxinha na esquina, a gente vende fazer o quê? Se você não calar a boca, tá entendendo? Se você não ficar quieto, não parar de chamar a gente de terrorista, de antifa, se você não parar de falar que antifa é terrorista, que faz um monte de coisa errada, a gente vai te processar, você vai ter que pagar 20 mil, você vai perder o seu salário, você vai perder o direito de utilizar verba de gabinete, porque a gente vai bloquear a sua conta, todas as contas dos bancos que você tem, você vai se ferrar para conseguir pagar todas as dezenas de custos judiciais que você tem que pagar por mês, você vai ter que contar centavo por centavo daquilo que você está comprando, porque você vai viver uma vida que não é a mesma vida que uma autoridade civil comum vive, né, regrada de benefícios, porque a gente quer que você simplesmente fique quieto e se silencie.
Tá bom, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Vocês podem ter à vontade essa prerrogativa que vocês têm de poder me processar, de me tirar tudo que eu tenho. Mas cala a boca, eu não vou. Eu prefiro voltar pra favela, prefiro voltar pro buraco do sapo. Mas você concorda que está havendo agora um desmoronamento, né? Praticamente, pelo menos é essa a sensação que eles querem que a gente tenha, um desmoronamento no governo, até para desmoralizar, claro, né, o presidente Jair Bolsonaro, que o governo dele de alguma maneira não conseguiu sustentar o progresso, o avanço do Brasil, mas eu tô assustada. Porque todo mundo que de alguma maneira se posiciona contra, ou está até fazendo um bom trabalho, você vê o Pedro Guimarães, né, da Caixa, você vê o Milton Rodrigues, você vê aquele outro deputado, vereador no Rio de Janeiro, que ele lá apanha mais, eu não sei, tá, dos fatos, mas a gente percebe que tá na mídia, né, e a podridão, digamos assim, ela tá estampada, ou se é que existe, pelos bolsonaristas. Nós viramos alvo, Douglas. Sim, o alvo hoje é... E a gente não pode errar? A gente não pode errar, A gente não pode errar. A gente não pode pecar. O alvo hoje é você poder sufocar os conservadores, tirar os conservadores do poder, tentar tirar deles a legitimidade de poder atuar nas casas legislativas, não só nas casas legislativas, em qualquer instituição, porque o que eles querem é criminalizar a conduta conservadora. E principalmente os conservadores, que são justamente das pautas identitárias que eles tanto defendem, né? Minorias e etc. Então, a gente precisa hoje ter um trabalho muito grande para conseguir sobreviver. Não é apenas para defender as nossas pautas, mas a nossa mera existência hoje se tornou uma ameaça para o sistema. É por isso que hoje você vê o trabalho deles com tanta força para tentar retirar a nossa influência das redes sociais, que é o lugar onde os conservadores mais têm força. Uhum. Porque se eles tirarem as nossas forças das redes sociais através desse trabalho de censura, eles vão conseguir conquistar a narrativa de forma absoluta, né? O Brasil hoje ele é regrado pelas narrativas. As narrativas hoje elas definem o futuro político do país. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa nós precisamos nos organizar, nós precisamos tirar os conservadores da... Anonimato? Não. Como é mesmo? Da ala de conforto e trazer eles para as ruas. Tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto e trazer para uma militância organizada mais presencial, física. A gente precisa trabalhar nisso. Mas isso demanda tempo. E a maioria dos conservadores estão tocando suas empresas, famílias, estão ali quietinhos, com uma vida mais reservada, mas a gente precisa sair da trincheira. É verdade, mas tendo em vista o quão alarmante chegou a situação, a gente precisa urgentemente que os conservadores tomem ciência de que se a gente não agir para amanhã, para organizar fora das redes sociais, a nossa liberdade vai para o beleléu. E como é que você acha que vai ser o 7 de setembro esse ano? Acho que pode ser uma manifestação igual foi a do 7 de setembro do ano passado, grande ou maior. Né? Acredito que, tendo em vista a força das eleições, pode ser maior. E o risco iminente da volta do PT, as pessoas precisam ir para as ruas. Isso, precisa ir para as ruas. Acredito que qualquer um que vá para as ruas com placas escrito fechem o Supremo ou feche o Congresso não está representando o que a população do 7 de setembro quer, porque o que a população do 7 de setembro quer é defender a democracia, é defender a liberdade de expressão, é defender que haja harmonia entre os poderes. Para que as constituições continuem fortes, porém respeite as liberdades do povo, não venha trabalhar com censura, não venha trabalhar contra a democracia. Então, o 7 de setembro tem tudo para ser maior do que foi do ano passado, né? E se acaso for qualquer pessoa pedindo essas coisas absurdas, pode ter certeza que é infiltrado do PT para tentar manchar nossa manifestação. Com certeza. E eu desejo para você boa sorte nessa próxima eleição, que você é pré-candidato agora pelo Republicanos. Eu sou pré-candidato pelo Republicanos, a deputado federal por São Paulo. E tamo aí, né, na luta. Eu torço por você. Obrigada por ter vindo. Obrigado, tamo junto. Valeu. Vamos botar fogo nessa camisa. Pode, de jeito nenhum. Tô brincando. Aproveitar a audiência e pedir pra você se inscrever agora no nosso canal, indicar pros seus amigos, ativar os sininhos, que todas as quintas-feiras eu trago pra você aqui um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. Siga também o Douglas Garcia em todas as redes sociais dele e na próxima quinta-feira a gente se vê. Fica com Deus. Boa semana. Tchau. Tchau.